Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 4 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o Salmo 71, 72. Os sinais do Natal. Florescerá a paz, libertarão o indigente, terá compaixão do pobre, salvará os humildes. Quem lê com atenção profunda o Antigo Testamento entende por que Jesus devia nascer em uma gruta, entre pobres pastores, pobre entre os pobres, colocado no lugar mais humilde do mundo, numa manjedoura. Os pobres, no sentido dos humildes, tocam o coração de Deus, não porque sejam santos, mas porque contêm a pequenez que Deus tanto ama, que é o chão do amor. Natal vem para salvar e libertar quem mais precisa. Os grandes, como Herodes, se incomodam com o Natal, mas os pequeninos, os esmagados, se enchem de esperança. Feliz de quem vive a pequenez do Natal. Salmo 71, 72. Deus, dá ao rei o teu julgamento, ao filho do rei a tua justiça, para que governe teu povo com justiça e com retidão os teus pobres. As montanhas tragam a paz ao povo, e as colinas lhe tragam justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Seu reino durará quanto o sol, quanto a lua, por todos os séculos. Descerá como a chuva sobre a erva, como a água que molha a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá a paz em abundância, enquanto existir a lua. E dominará de um mar ao outro do rio até os confins da terra. Diante dele se curvarão os habitantes do deserto, seus inimigos beijarão o pó da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhes ofertas. Os reis da Arábia e de Seba vão pagar-lhe tributos. Que o adorem todos os reis da terra e o sirvam todas as nações. Ele libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá piedade do fraco e do pobre e salvará a vida de seus indigentes. Vai defendê-los da opressão e da violência, será precioso aos olhos dele o seu sangue. Viverá e lhe será dado ouro de Arábia, todo dia vão rezar por ele, será bendito para sempre. No país haverá fartura de trigo, ondulando sobre o alto dos montes. Seu fruto florescerá como o Líbano, sua colheita como a erva da terra. Seu nome dure para sempre, diante do sol permaneça seu nome. Nele serão abençoadas todas as raças da terra, e todos os povos vão proclamá-lo feliz. Bendito o Senhor Deus de Israel, o único que faz prodígios. E bendito o seu nome glorioso para sempre, da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Belém é a festa dos pobres, não há dúvida. Até um cego enxerga que Deus escolheu com extremo cuidado o último e mais pobre lugar. Foi concebido em uma gruta em Nazaré, nasceu em uma gruta em Belém, depois de morto foi colocado em uma gruta em Jerusalém. A vida de Jesus começa e se fecha em uma gruta. Existe lugar mais pobre do que uma gruta? Jesus quis que os primeiros a participar da alegria do seu nascimento fossem os pobres e marginalizados pastores, desprezados pelos judeus devotos, porque ficavam nos campos e não participavam muito dos ritos no templo de Jerusalém. Depois, quis participar a sorte dos prófugos, dos refugiados no Egito. Criou-se entre os pobres de Nazaré, que era tão pequena que nem nos detalhadíssimos mapas romanos aparecia. Viveu em uma aldeia insignificante, numa região de má fama e desprezada,
como era a Galileia aos olhos dos judeus de Jerusalém. No início de sua vida pública, se coloca na fila dos pecadores e se faz batizar por João, recebendo o batismo de conversão e perdão dos pecados, que ele não tinha. Durante sua vida pública, não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, e tudo recebia emprestado, desde o burrinho para a entrada triunfal em Jerusalém, à sala para a Santa Ceia, ao sepulcro que não era dele. Sem contar que, viajando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade para pregar, não tinha uma casa própria, mas devia contar com a acolhida de quem o recebia. Não podemos pensar que tudo isso seja devido ao acaso, a acidentes de percurso. Não. Sem dúvida, atrás da vida de pobreza de Jesus está uma escolha bem clara, feita por Deus desde toda a eternidade. Uma escolha bem calculada e bem pensada. A primeira fotografia que Deus ofereceu de si mesmo ao mundo foi a Gruta de Belém. O Filho de Deus escolheu uma manjedoura para ingressar nesse mundo. No seu primeiro dia, só havia Maria, José e os pobres pastores. Tudo isso tem uma ligação forte e clara com as profecias do Antigo Testamento. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres. Ele libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá compaixão do fraco e do pobre e salvará a vida de seus indigentes, como acabamos de ouvir. Disse o Papa Bento XVI: o olhar de Deus é um agir. O fato dele me ver, me olhar, me transforma profundamente, transforma o mundo ao meu redor. Por isso, logo a seguir, diz o Salmo: levanta o pobre da miséria. Com seu olhar para baixo, ele me levanta, me toma benignamente pela mão e me ajuda a subir de baixo para as alturas. Deus inclina-se para me levantar. Esta é uma palavra profética e na noite de Belém adquiriu um significado completamente novo. O inclinar-se de Deus assumiu um realismo inaudito, inacreditável, antes inimaginável. Ele se inclina, desce ele mesmo, como criança, na miséria de um curral, símbolo de toda a existência e estado de abandono dos homens. Deus desce realmente. O Criador que tudo sustenta nas suas mãos, de quem todos nós dependemos, faz-se pequeno e necessitado do amor humano. Deus está no curral. No Antigo Testamento, o templo era considerado quase como o estrado dos pés de Deus, a Arca Santa, como o lugar onde ele estava misteriosamente presente no meio dos homens. Deste modo, sabia-se que sobre o templo, escondida, estava a nuvem da glória de Deus. Agora está sobre o curral. Deus está na nuvem da miséria de uma criança, sem lugar na hospedaria. Que nuvem impenetrável e, no entanto, nuvem da glória! De fato, de que modo poderia parecer maior e mais pura a sua predileção pelo homem, a sua solicitude por ele? A nuvem do encobrimento, da pobreza da criança totalmente necessitada do amor, é ao mesmo tempo a nuvem da glória. É que nada pode ser mais sublime e maior do que o amor que assim se inclina, desce, se torna dependente. A glória do verdadeiro Deus torna-se visível quando se abrem os nossos olhos do coração diante do curral de Belém. Irmãos, explicando isso, não queremos dizer que os pobres sejam santos injustiçados. Claro que não. E nem que tivessem uma vida exemplar de santidade. Muito pelo contrário, os pobres pastores seguramente não participavam assiduamente do culto e nem entravam no número dos judeus exemplares. Como o centurião de ontem que falamos, tinha muita coisa que precisava consertar na vida deles,
mas Jesus se sente atraído pela sua situação de pobreza e de prostração até o chão. Continua o Papa Bento XVI. Que espécie de homens são eles, os pastores? No seu ambiente, os pastores eram desprezados, eram considerados pouco sérios e, em tribunal, não eram admitidos como testemunhas. Mas quem eram na realidade? Certamente não eram grandes santos, se por este termo entendemos pessoas de virtudes heróicas. Eram almas simples. O Evangelho evidencia uma característica que mais tarde, nas palavras de Jesus, havia de ter um papel importante. Eram pessoas vigilantes. Isto vale primariamente em sentido exterior. De noite vigiavam perto das suas ovelhas, mas vale também no sentido mais profundo. Estavam disponíveis à palavra de Deus. A sua vida não estava fechada em si mesma. O seu coração estava aberto. De certo modo, no mais fundo de si mesmos, estavam à espera dele. Irmãos, iluminados por estas reflexões, vamos ler novamente o trecho da liturgia de hoje, que tanto nos explica o sentido do Natal. Deus, dá ao Rei o teu julgamento, ao Filho do Rei a tua justiça, para que governe teu povo com justiça e com retidão os teus pobres. As montanhas tragam a paz ao povo, e as colinas lhe tragam justiça. Aos pobres do seu povo fará justiça, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Seu reino durará quanto o sol, quanto a lua, por todos os séculos. Descerá como a chuva sobre a erva, como a água que molha a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e haverá a paz em abundância, enquanto existir a lua. E dominará de um mar ao outro do rio até os confins da terra. Diante dele se curvarão os habitantes do deserto, seus inimigos beijarão o pó da terra. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhes ofertas. Os reis da Arábia e de Seba vão pagar-lhe tributos. Que o adorem todos os reis da terra e o sirvam todas as nações. Ele libertará o pobre que invoca e o indigente que não acha auxílio. Terá piedade do fraco e do pobre e salvará a vida de seus indigentes. Vai defendê-los da opressão e da violência. Será precioso aos olhos dele o seu sangue. Viverá e lhe será dado ouro de Arábia. Todo dia vão rezar por ele. Será bendito para sempre. No país haverá fartura de trigo, ondulando sobre o alto dos montes. Seu fruto florescerá como o Líbano, sua colheita como a erva da terra. Seu nome dure para sempre, diante do sol permaneça seu nome. Nele serão abençoadas todas as raças da terra, e todos os povos vão proclamar o feliz. Bendito o Senhor Deus de Israel, o único que faz prodígios. E bendito o seu nome glorioso para sempre, da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos tocam.
Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que traduz em vida este amor extraordinário de Deus para conosco, para com os pobres. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos viver esse nosso propósito em cada hora do nosso dia. Os pobres tocam o coração de Deus. Paz e alegria a todos. Deus se fez pobre para levantar o pobre homem. Paz e alegria a todos. Sem um lugar para ficar, desaconchego. simplesmente amar.
Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está